A história de hoje é sobre uma das figuras mais poderosas e fascinantes de sempre. Vamos falar de Catarina, a Grande, uma princesa alemã que se tornou imperatriz de toda a Rússia. Ela transformou um império, mas o seu legado de progresso esconde também um lado muito sombrio. A grande questão é mesmo essa. Como é que uma estrangeira conseguiu chegar ao topo do poder no gigantesco Império Russo? Bem, a história dela não é um conto de fadas. É, isso sim, uma lição de ambição, inteligência e uma vontade de ferro. Para percebermos esta jornada incrível, vamos seguir um percurso. Primeiro, a sua subida ao poder. Depois, a grande ideia que ela tinha para governar. Vamos ver as enormes transformações que implementou e também a grande e terrível contradição do seu reinado. E, por fim, faremos um balanço do seu legado. Ok, então vamos começar pelo princípio. A ascensão de Catarina ao trono russo foi tudo menos simples. Foi, na verdade, uma autêntica conspiração digna de um filme. A história começa com uma jovem princesa alemã chamada Sofia. Aos 14 anos, é enviada para a Rússia para casar com o herdeiro do trono. Mas ela era muito mais do que aparentava. Mergulhou na cultura russa, aprendeu a língua na perfeição, converteu-se à religião ortodoxa e adotou o nome de Catarina. Quando percebeu que o seu marido era impopular e incapaz de governar, agiu. Com o apoio do exército, liderou um golpe de Estado, tirou-o do poder e declarou-se imperatriz. E agora que tinha o poder nas mãos, o que é que ela ia fazer com ele? Bem, Catarina não era pessoa de se sentar à espera. Tinha um plano muito claro, baseado numa ideia bastante na moda na Europa da altura. Essa ideia chamava-se Despotismo Esclarecido. O nome parece complicado, mas o conceito é relativamente simples. A fórmula era pegar no poder absoluto de um monarca, ou seja, um déspota, e juntar-lhe as ideias do iluminismo, ideias de razão, progresso e conhecimento. Em teoria, o resultado seria um líder todo-poderoso que usava a sua força para modernizar o país e melhorar a vida do povo. E os seus objetivos eram muito ambiciosos. Ela queria modernizar a administração do Estado, usar a lógica e a razão para reformar as leis, fazer da Rússia um grande centro de artes e ciências e, claro, expandir as fronteiras e a influência do Império Russo. Um projeto gigante. Mas uma coisa são os planos, outra é a realidade. E a verdade é que Catarina não se ficou pelas palavras, passou à ação e as suas reformas tiveram um impacto enorme em todo o Império. Ela esteve no poder durante 34 anos. É imenso tempo, o que lhe deu a oportunidade de pôr em prática a sua visão e deixar uma marca realmente profunda e duradoura. No campo da cultura, ela foi uma verdadeira força da natureza. Fundou uma das primeiras escolas superiores para mulheres da Europa, uma ideia radical para a época. Começou a sua coleção de arte privada, que daria origem a um dos maiores museus do mundo, o Hermitage, e encheu a capital, São Petersburgo, de arquitetura deslumbrante, teatros e óperas. E ela também liderava pelo exemplo. Numa altura em que a varíola, uma doença terrível, matava milhares de pessoas, ela tomou uma atitude de grande coragem. Foi a primeira pessoa em toda a Rússia a ser inoculada, uma forma primitiva de vacinação. Fez isto para mostrar ao povo que era seguro e depois lançou um programa nacional para proteger a população. Uma verdadeira pioneira da saúde pública. Durante o seu reinado, o Império Russo expandiu-se em mais de 200 mil milhas quadradas. Para se ter uma ideia, é uma área maior do que a Espanha, a França e a Itália, juntas. Uma expansão territorial absolutamente gigantesca. E esta expansão não era só por vaidade, tinha objetivos estratégicos e económicos muito claros. Ao conquistar acesso ao Mar Negro, abriu rotas comerciais vitais para a Rússia. Fundou cidades portuárias do zero, como Odessa, modernizou a economia ao introduzir o papel moeda e estimulou o comércio interno. A Rússia tornou-se uma potência económica e militar a ter em conta. Até agora, parece uma história de enorme sucesso. Progressão, cultura, poder. Mas por baixo de toda esta fachada dourada, existia uma realidade muito, muito sombria que afetava a maioria da população. Essa realidade era a servidão. A esmagadora maioria do povo russo era composta por servos. Ser um servo significava basicamente ser propriedade de um nobre. Estavam presos à terra onde nasciam e não podiam abandoná-la. Trabalhavam para o seu senhor e tinham muito poucos direitos, podendo ser vendidos ou trocados como mercadoria. E é aqui que as coisas se tornam realmente contraditórias. Porque a própria Catarina, influenciada pelas ideias do iluminismo, escreveu no seu guia de leis que a igualdade consistia em todos os cidadãos estarem sujeitos às mesmas leis. Uma ideia muito avançada para a sua época. Só que, na prática, estas belas palavras não se aplicavam a eles. Para milhões de servos, a única lei que realmente importava era a vontade do seu senhor. Esta é a grande e trágica contradição do reinado de Catarina a Grande. Como se pode imaginar, esta situação era um barril de pólvora.
e acabou por explodir da pior maneira. Um cossaco chamado Yemelyan Pugachev declarou ser o falecido marido de Catarina e prometeu a todos os servos o fim da servidão e a posse da terra. A promessa espalhou-se como fogo e deu origem à maior revolta popular da história da Rússia até então. A revolta foi esmagada com uma violência brutal. Mas o medo que provocou em Catarina mudou tudo. Se antes ela ainda falava em reformas e em aliviar o fardo dos servos, depois da revolta, o seu único foco passou a ser o controle social. Esqueceu as ideias de liberdade e deu ainda mais poder e privilégios à nobreza para que esta mantivesse os servos firmemente subjugados. Então, depois de analisarmos tudo isto, o que fica para a história? Como é que devemos olhar para esta figura tão complexa? Vamos fazer o balanço final. O seu legado é um contraste impressionante de luzes e sombras. Do lado das luzes, temos a expansão do Império, o florescimento cultural, avanços na educação e na saúde e a consolidação da Rússia como uma grande potência europeia. Mas do lado das sombras, temos o agravamento da vida dos servos, um poder cada vez mais absoluto e repressivo e um aumento da tensão social que iria ter consequências no futuro. Mas uma coisa é inegável. A sua marca na história é profunda. Deixou um império muito mais forte e influente do que o que encontrou. Moldou a paisagem cultural e arquitetónica da Rússia de uma forma que ainda hoje é visível. E continua a ser um dos maiores símbolos de poder feminino, para além de um caso de estudo fascinante sobre as complexidades de um líder do iluminismo. O que nos leva de volta à pergunta inicial. Catarina, a Grande, foi uma reformadora ou uma tirana? Uma visionária que modernizou o seu país ou uma déspota que oprimiu o seu povo? A resposta, como vimos, não é simples. E talvez a lição mais importante da sua história seja essa mesma. As grandes figuras raramente são heróis ou vivões. A história, na maior parte das vezes, vive nos tons de cinzento.